Boa tarde, professor Bruno. Boa tarde, professor Edson. Vamos lá, novas tecnologias, né? Isso. Esperar um pouquinho o povo entrar. Enquanto isso, atualizar aqui alguns dados, né, da pandemia. Já somos, no mundo, 3.640.000 casos confirmados, com 255.000 mortes. E no estado do Ceará, apesar das boas notícias que tivemos nos últimos dias, a redução do número de mortes, nós ainda temos dados para não comemorar, né? 764 mortes e 23 mil casos ainda em investigação. Né? Realmente é uma pandemia que não tem precedentes. Quer dizer, tem, né, a gripe espanhola. Bom, então hoje, boa tarde a todos que estão chegando aí. Hoje nós estamos iniciando as lives do projeto Imunicina, né, um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. E esse projeto leva conhecimentos de imunologia básica para escolas profissionalizantes. Nós vamos ter ainda a possibilidade de discutir isso nas próximas lives do Imunicina, onde a gente vai tocar um pouco mais das atividades do projeto, né? Tanto as lives do LIBS quanto as lives do projeto Imunicina, elas ficarão disponibilizadas no nosso canal do LIBS, do YouTube, especialmente aquelas relacionadas à pesquisa científica, né? E a ideia dessas lives é tentar levar, viu, Bruno, da forma mais clara possível, conhecimentos técnicos, mas conhecimentos que são importantes para que a sociedade reconheça e valorize o trabalho da ciência feita no Brasil, e especialmente, no nosso caso, aqui no Ceará, né? O tema de hoje, né, que nós vamos abordar, é um tema realmente muito recente, né? A pandemia do SARS-CoV-2 iniciou em dezembro, né? Nós estamos iniciando o mês de maio, e, obviamente, por conta da taxa de contágio e da mortalidade, se busca, né, a qualquer custo, encontrar uma droga ou uma vacina que seja possível aplicar o mais rápido possível. É claro que a gente sabe que a ciência tem os seus tempos, né, e nós vamos discutir um pouco isso, né? Bruno, primeiro eu gostaria de lhe agradecer, né, por você ter aceito o convite, né, de participar dessa live. O Bruno, eu também queria aproveitar logo e agradecer o convite, né? É bom poder falar de algumas coisas com as quais nós trabalhamos, aplicadas aí na perspectiva dos problemas mais recentes, mais atuais, né? Então, é uma satisfação poder conversar e poder também falar, dialogar com estudantes nesse período em que a gente está afastado, né? Todo mundo distante, mas a ciência ela tem essa característica de estar sempre ativa mesmo nesses momentos, né? Então, o Bruno, pessoal, ele é professor do Departamento de Bioquímica e Biologia Molecular da UFC. Atualmente está em outra missão tão árdua quanto fazer ciência, que é a presidência dos nossos sindicatos, né? Depois a gente pode pensar em falar sobre isso em uma outra live, obviamente, que é muito assunto sobre isso, né? Mas o Bruno é bacharel em Ciências Biológicas, mestre e doutor em Bioquímica, fez alguns estágios de pós-doutoramento e trabalha nessa área de bioinformática. Bruno, a primeira pergunta que eu sempre faço nas lives é: o que é que você está fazendo nessa pandemia? O que você está fazendo para matar o tempo? O que você está fazendo que você não fazia antes desse isolamento que tem seu lado bom e tem seu lado também perverso, né? Exatamente, assim, eu acho que essa pergunta não estava preparado para ela, não. Vai demorar muito. Na verdade, eu tô trabalhando muito, acho que quase quadruplicado, né? Que não tem mais separação de turnos. Às vezes, até a madrugada usa esse tempo para trabalhar. Mas eu trabalho em várias frentes, né? Tanto na perspectiva de como se manter ativo também, sem
sem desgarrar aí para um tipo de ócio que possa ser prejudicial, até mesmo do ponto de vista da saúde mental. Eu sei que também a gente tem que achar os momentos de lazer e para poder também manter essa saúde mental, mas o sindicato e as tarefas de pesquisa ainda estão norteando a maior parte do meu tempo. E num período em que a gente tem que responder todo dia aos ataques do governo, né, o sindicato acaba consumindo boa parte desse tempo. Mas tem dado para escrever artigos, ler alguns artigos que eu sempre quis ler e não tinha tempo, atualizar um pouco a bibliografia e pensar um pouco como serão minhas aulas após esse período de pandemia. Pois é, e comer e beber bastante, né? Que é uma coisa que a gente faz muito, né? Assim, E eu acho que comer, pelas nossas bochechinhas. Na verdade, comer está sendo o trabalho contrário. Eu estou tentando evitar, né? Mas é difícil em casa. Beleza, então vamos entrar aqui no nosso tema, então, né? Na verdade, Bruno, antes da gente falar de docking, como a gente está falando para um público que envolve também estudantes secundaristas, né, e público em geral, o professor André aí está mandando um abraço. Ótimo ter sua audiência, André. Bioinformática, né, envolve dois campos que, para muita gente, parecem que andam muito distantes. Uma coisa é a tecnologia, é a informática, e outra coisa é a biologia, né? De uma forma bem didática, como é que essas coisas podem se juntar para que a gente possa desenvolver produtos melhores, como no caso do assunto de hoje, novos medicamentos? Bem, assim, a bioinformática, ela, na verdade, ela não está tão longe da biologia, mas eu vou chegar lá. Primeiro, por que essa tentativa de explicar os sistemas biológicos, a célula, os organismos vivos, os processos dos organismos vivos, por que tentar explicar eles nos termos físicos e químicos? Nós que somos da bioquímica, né, entendemos que a vida ela passa exatamente seguindo essas regras químicas e físicas, e é com base nisso que a gente direciona o estudo molecular, o estudo das moléculas que compõem os organismos vivos, que compõem uma célula, por exemplo. Então, se eu vou estudar esses sistemas físicos e tentar descrevê-los nesses parâmetros com maior exatidão, que vem do empirismo da química, que vem da mecânica quântica, que vem dessas novidades que a gente acabou associando a perguntas complexas, ao encontrar essas respostas para essas perguntas complexas, a gente encontrou infinidade de dados, uma complexidade de dados ainda maior. Então, quando esses dados eram muito significativos, ou seja, muito grandes, números tanto tão grandes quanto tão pequenos, amostras muito grandes, ou seja, se eu quero analisar uma única proteína, eu tenho 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 átomos para analisar. E se eu quero analisar uma célula, eu tenho 1 milhão de moléculas para analisar. Então, essa grande quantidade, ela fez com que surgisse essa bioinformática que busca organizar esses dados. A bioinformática ela já era utilizada nesse sentido, de organizar dados biológicos de uma forma mais racional, para que a gente pudesse chegar a conclusões mais exatas e que tivesse menos erro experimental. É um pouco do que a biofísica também faz, e aí a bioinformática estrutural, ela vem para tentar, de alguma forma, criar métodos e modelos para explicar essa complexidade dos sistemas biológicos de uma forma mais simples, de uma forma mais numérica, de uma forma mais quantitativa, mais próxima da exatidão, para organizar os dados mesmo. Então, para isso surgiram os algoritmos, os sistemas de predição, que possibilitaram desde estudar ambientes complexos, como é feito na ecologia, até estudar uma proteína, a estrutura de uma proteína, que é o foco basicamente do que a gente vai falar hoje. Então, essa biologia estrutural, ela surge, essa bioinformática estrutural, ela surge para ajudar nesse aspecto. Mas, obviamente, para ter os dados estruturais, a gente precisou de um avanço metodológico muito importante, né? Que aí vem de como nós chegamos a essas amostras complexas, como nós conseguimos ver a cara da proteína, como é que é a figura dessa proteína, como tirar a foto da proteína no ambiente vivo,
transformar isso para o mais próximo possível da realidade. Então, é nesse sentido. O computador e a informática vêm para organizar e para também permitir que a gente aplique esses cálculos mais complexos para entender esses dados que, a princípio, não dizem muita coisa se não forem melhor analisados, né? E aí, o que foi o grande ganho é a capacidade de processamento dos computadores, que foi dando capacidade de analisar cada vez mais dados e cada vez mais rápido. Por exemplo, uma simulação de uma proteína que poderia durar meses, há algumas décadas atrás, a gente pode fazer, dependendo do tamanho da proteína e da quantidade de modelos que ela tenha, para fazer isso em minutos ou horas, né? Ou seja, à medida que nós começamos a ter grandezas cada vez menores, ou seja, entendemos os órgãos, os tecidos, as células, as moléculas, a composição das moléculas, até chegar no nível atômico, nós temos uma quantidade de informação muito grande, é uma conta que não dá para fazer na mão, vamos dizer assim. Exatamente. E aí, o processamento dos computadores nos ajudam para a gente falar, para a gente decifrar algumas coisas. Mas o que é simulação? A simulação que a gente acaba fazendo você organiza várias ideias que você já sabe que acontecem. Por exemplo, eu sei como que é a ligação possível de um átomo de carbono. Eu sei como é a ligação possível de um átomo de hidrogênio a esse carbono. Eu sei como que se ligam as moléculas de oxigênio. Então, esse conhecimento prévio que eu tenho da química, mais o conhecimento que eu tenho das forças e interações moleculares que a física me deu, eu vou construindo um padrão, um referencial de padrão, para que eu possa simular essas condições daquilo que eu não consegui ainda observar. Para que eu construísse um padrão sobre as proteínas, por exemplo, eu precisei primeiro entender como era que ocorriam todas essas ligações. Então, precisou que alguém mostrasse como essas ligações aconteciam, qual era a participação de outras moléculas, como a molécula de água, que é bastante importante nesse processo, e aí você criava uma série de parâmetros, como distâncias de ligação, ângulos de ligação, que átomos interagem com que átomos, como essas ligações se formam, como é o padrão dessa ligação nos aminoácidos, entre os aminoácidos das proteínas. E aí eu construo uma base de dados. Essa base de dados vai permitir que eu possa, a partir de uma outra proteína que ainda não tem esse padrão estrutural definido, que eu possa simular o padrão a partir do uso dessas ferramentas computacionais, né? Então seria Legal. mais ou menos... Primeiro, para simular, eu tenho que ter uma base de dados sobre aquilo que eu estudo. Então, para isso, eu tenho que ter feito outros estudos anteriores. A simulação só é possível quando eu tenho essa informação prévia, né? Então, é como se eu fosse, por exemplo, construir esse hospital que está aí atrás e se eu não soubesse como é que empilha os blocos. Aí seria uma dificuldade imensa, mas sabendo como empilhar os blocos, eu consigo montar o prédio mais rapidamente. Ou seja, para deixar mais claro e mais palatável para o público em geral, nós temos que entender como as moléculas funcionam de uma forma mais próxima do real. Então, as moléculas, elas estão em uma estrutura, obviamente, como todo o universo, em 3 dimensões. E para entender a forma como elas estão funcionando, e a gente vai começar, a partir daí, a entrar na questão do conceito de docking molecular, de que forma aquelas moléculas se apresentam no espaço. E aí, para se fazer isso, muitas vezes é preciso fazer essas simulações. Então, você falou do hospital, a gente está vivendo um momento agora de busca, né, por novas drogas, né, além da vacina, que possam minimizar, né, os danos causados quando determinados indivíduos entram em um estado extremamente severo da doença, que necessitam UTI, que necessitam um suporte mais complexo de atenção à saúde, né, de assistência à saúde. O que é o ministro Marcos Pontes, em uma entrevista, até de uma forma um pouco apressada, na minha opinião, andou falando sobre desenvolvimento de drogas, utilizando isso que nós estamos conversando hoje. Obviamente, a gente tem que entender, isso você vai falar,
de que forma isso pode ajudar a acelerar o processo e qual é o tempo que isso leva, né? Então, para organizar o que é docking molecular, no que ele ajuda no desenvolvimento das drogas e qual o tempo que isso leva para se produzir. Porque o que a gente vê é uma necessidade muito grande de acelerar as coisas. E toda vida que acontece isso, os resultados não são confiáveis nem definitivos, né? Então, vamos lá. O docking, ele tem sido uma estratégia usada para entender melhor a interação entre duas moléculas diferentes. Pode ser até do mesmo grupo de moléculas. Eu quero entender como duas proteínas se ligam, como a proteína liga a um carboidrato, como tem um receptor na célula e como ele se liga a um determinado fármaco, como o fármaco se liga à sua proteína-alvo, né? Como é que acontece do ponto de vista molecular aquele efeito que um determinado medicamento tem. Mas não só isso, eu posso usar para entender qualquer mecanismo biológico que envolve interação entre moléculas. Então o DOC é uma forma simples, de toda forma não invasiva, que não utiliza nenhum tipo de método experimental in vitro, in vivo ou in situ, né? Então eu não preciso efetivamente dispor dos organismos biológicos vivos para tratar dele, mas eu preciso das informações a respeito daqueles organismos. Vamos para o Covid, né? Então o SARS-CoV-2 foi a primeira coisa que a gente, logo quando sai a notícia da descoberta, a primeira preocupação dos pesquisadores era o código de genético. Era saber como era esse RNA desse vírus. Por que é importante definir qual a sequência de RNA? Porque a partir dessa sequência, eu vou saber todas as proteínas que o vírus precisa produzir para sobreviver. Ele só consegue produzir essas proteínas quando ele infecta a célula. Mas, ao infectar a célula, ele produz essas proteínas todas para montar novos vírus. E para infectar, obviamente, controlar o maquinário de transcrição, de tradução da célula. Então, durante esse processo de entender que proteínas são essas, a gente pode, a partir dessa informação, e aí tem um site bem bacana que faz modelagem molecular, onde imediatamente, sabendo a sequência do material genético, eles modelaram todas as proteínas virais. E, obviamente, para o SARS-CoV-2 tinha a referência do SARS-CoV-1. Né? Então, essa referência era muito importante. E também tinha as referências relativas à síndrome do Oriente Médio, né? Então, a MERS, né? Então, essas referências anteriores ajudaram um pouco a entender estruturalmente. A primeira observação que se fez foi logo que o vírus entrava da mesma forma que o anterior, que havia sido descrito, né? Através de uma proteína chamada proteína Spike, proteína S, e que interagia com o receptor na membrana da célula, que é a enzima conversora de angiotensina 2, né? Que é esse receptor para a entrada do vírus. Também, conhecendo esses alvos moleculares, eu posso tentar entender como interferir nesses processos de interação. E é aí que os fármacos entram. Eu sei que existem essas proteínas da entrada do vírus, eu sei que existem enzimas que são importantes para a virulência, né, que são as chamadas proteases do vírus. E essas enzimas, todas elas podem ser inibidas de alguma forma. Essa é a primeira busca, encontrar uma molécula que possa interferir na entrada do vírus, que possa interferir na ação do vírus a partir dessas proteases, ou que possa intervir na replicação do vírus a partir das enzimas que ele produz para produzir mais material genético e infectar outras células. Então, são algumas estratégias que a gente pode discutir adiante. Mas o DOC, ele vem nessa perspectiva de entender as interações e saber como interferir nela. E aí eu posso encontrar uma molécula ou produzir uma molécula que vai atuar nesse sentido. Como pode ser mais? Isso demora bastante, né? Desde a hora em que eu começo o ensaio molecular, eu só encontro candidatos para os ensaios in vitro, para depois testar em animais, para depois testar em humanos. Então esse tempo é muito longo. O que é que pode acelerar? Como existe o SARS-CoV-2 e tinha o SARS-CoV-1 e já tinha alguns estudos de fármacos, a tentativa foi
emular esses fármacos para o SARS-CoV-2, ou seja, trazer aquele mesmo fármaco para o novo coronavírus. E aí, nessa perspectiva, houve uma certa frustração porque nem tudo funcionou tão bem. E a gente não tem ainda esse fármaco que solucionou mais rapidamente. Eu vou citar alguns exemplos de fármacos, mas só para ilustrar agora, podia usar o exemplo do Tamiflu. O Tamiflu foi desenvolvido como inibidor de neuraminidase, que é uma enzima importante da infecção do vírus da gripe, da influenza. E, por sorte, ele foi extremamente eficiente para H1N1. Então, a gente teve essa sorte naquele momento em que a H1N1 se apresentou desse antiviral servir, e ainda com algumas ressalvas, mas servir para pelo menos de forma profilática, para a infecção é mais eficiente profilático, mas ele também é utilizado no tratamento, né, e do H1N1. Né? Então, esse é um exemplo de como isso pode ser mais rápido. Né? Muito bom. Agora vamos devagar, senão o pessoal não acompanha. Então vamos chegar aqui. Chegamos aqui no doping, né? Antes de chegar lá no coronavírus. Uma coisa que pode, depois você vai me dizer se economizar o tempo, é que com a simulação, com o docking, você pode elencar algumas moléculas que provavelmente podem ter um efeito melhor no ensaio biológico, né? E aí você economiza muito tempo. Uhum. Imagine você ter 1000 drogas para um determinado alvo, você trata isso primeiro no computador, vamos dizer assim, e depois vai lá para o efeito biológico. Mas antes de passar para o Covid, Bruno, como é que é feito efetivamente o docking? Você precisa de um computador, você precisa de um software e você precisa dos dois alvos. E aí, como é que você faz esse experimento? Quais são os resultados que aparecem para você? Então, eu tenho o computador, baixo esse software, que são vários, existem vários tipos de software que podem fazer esse docking. Qual a diferença entre eles? É a forma como eles consideram esse banco de dados anterior, essas informações prévias, e a forma como eles vão apresentar a simulação em si. O que é que eles vão considerar? Se a molécula vai ser rígida, flexível, coisas desse tipo. Mas, uma vez que você buscou seu alvo farmacológico, que é um possível receptor, uma proteína-alvo, até mesmo o próprio RNA ou DNA, né? Então, esses seriam os alvos. E você tem o composto que pode atuar sobre ele, que pode ser uma molécula pequena, conhecidos como os fármacos, né? Ou pode ser um carboidrato, uma proteína, um lipídio, dependendo do tipo de atuação que você quer que aquele composto faça na doença que você está analisando, ou no problema que você está analisando. Não precisa ser só doença, né? Então, você tendo esses dois elementos, você vai simular posições, ou seja, o DOC ele vai varrendo a superfície das duas moléculas até que você acha aquele onde a interação é possível, e dentre os que a interação é possível, do ponto de vista químico, físico, aqueles que têm a energia de ligação mais efetiva. Então, quando eu encontro esses com energia de ligação mais efetiva, provavelmente eles são aquelas posições de interação mais prováveis de eu encontrar dentro da célula no sistema vivo, né? E é contando com isso que a gente pega de 100 moléculas que eu comecei trabalhando como um fármaco, escolho 10 baseadas nesse docking. Dessas 10 eu levo para o ensaio in vitro e tiro mais 2 porque a eficiência in vitro foi maior nessas 2. E aí eu posso pensar em passar para os estudos pré-clínicos e clínicos com animais e humanos, né? Ou seja, há uma economia de tempo e ao mesmo tempo uma maior probabilidade de que a coisa funcione quando você parte a partir de processos de bioinformática, né? Estudando definitivamente as moléculas. Pessoal, por isso, Edson, só um ponto. Por isso que essa forma de trabalhar é conhecida como um desenho de drogas baseado em estrutura, ou um desenho racional de fármacos. Porque racionaliza, ou seja, diminui o custo e pode ampliar aí a possibilidade de ter um medicamento em um tempo menor. Certo. Pessoal, caso vocês queiram fazer perguntas, fiquem à vontade, viu? No finalzinho aqui
A gente vai coletar algumas perguntas aqui. Se ficou, eu estou tentando aqui puxar a conversa para um lado mais didático, mas se ficar alguma dúvida, vocês podem perguntar aí. Bom, e aí chegamos no nosso calcanhar de Aquiles de agora, né? Quais são as estratégias que existem atualmente para combater o vírus da nossa pandemia atual, né? O SARS-CoV-2. Então, a gente sabe que o vírus, rapidamente, ele foi identificado, a sequência, você me falou que da sequência já se propôs as possíveis proteínas, né? As proteínas têm as suas funções mais ou menos já organizadas, como estruturais, não estruturais, de entrada no vírus, né? Então, a partir daí, a gente parte para buscar fazer um docking com drogas que a gente já conhece, com produtos naturais, com anticorpos. Como é que a gente começa a fazer a pesquisa e quais são as pesquisas que você conhece que estão se desenvolvendo dessa forma? Bem, assim, o que tem principalmente em relação à Covid, dessa pandemia Covid-19, em relação ao SARS-CoV-2, é que conhecendo essas proteínas, todas deles, dois pontos são foram os mais evidentes de possível sucesso, que é a entrada do vírus. Né? A entrada do vírus envolve dois tipos de fármacos. O fármaco que inibe a fusão, através da interação ou com a proteína S, que é essa proteína do vírus que usa para entrada, ou com a enzima conversora de angiotensina, que é o receptor. Mas também com proteases, que são responsáveis pela clivagem, ou seja, a quebra da proteína S. O vírus não consegue entrar na célula se a proteína S não for cortada. Ela é separada em 3 proteínas menores, 3 peptídeos. Se isso não acontecer, o vírus também não entra. Então, tem uma abordagem contra as proteases que fazem essa quebra, e a outra abordagem é contra a entrada em si do vírus pelo não reconhecimento da proteína S pelo receptor. Então, existem algumas abordagens nesse sentido no que diz respeito à questão computacional. Não foi só modelada essas proteínas, a gente já tem a estrutura desse receptor ACE2, que é o da angiotensina, tem também a estrutura da proteína S, essa já foi feita também. Temos a estrutura da polimerase, da RNA polimerase viral, e aí é outro alvo farmacológico. A RNA polimerase viral é um potencial alvo farmacológico para um dos fármacos que tem sido aí badalados como um dos possíveis candidatos a solucionar o problema. A gente já ouviu falar de alguns nomes, né, como a hidroxicloroquina, como esse Remdesivir, que é o outro fármaco que tem ganhado notícias. Porém, tem muito caminho ainda a percorrer em relação a isso. Mas antes de falar dos fármacos, eu tenho essas abordagens de inibição de proteases, ou seja, de inibição de enzimas que atuam ou quebrando a proteína S ou que vão atuar lá nas proteínas da célula. E tem a inibição da entrada pelo reconhecimento da proteína S com o receptor e tem a inibição da polimerase, dessa RNA polimerase viral. Né? São os 3 caminhos mais evidentes. Mas se você for buscar, tem de tudo, Edson. Eu já vi desde remédio para gases até os remédios para insuficiência renal e outras doenças. Mas isso por quê? Porque o docking ele realmente permite isso, que eu teste várias moléculas. O problema que eu vejo em muitos dos trabalhos hoje é que muitos esqueceram que podem fazer isso. Isso está sendo feito agora. E já partiram pela urgência para a aplicação de um antiviral qualquer ou um fármaco que tem atuação de inibidor de protease qualquer. E isso, do ponto de vista estrutural, a gente sabe que não funciona bem, né? Com raríssimas exceções. Engraçado é que existe um efeito citopático do vírus, né? O vírus ele começa já ganhando a batalha porque ele se liga a um receptor que é
é presente em quase todas as nossas células, né? Porque o sistema renina-angiotensina, ele controla os líquidos, né? Ele controla o líquido extracelular, a pressão arterial, então, e existem locais onde você tem uma maior necessidade de controlar isso, como no pulmão, como no coração, como no intestino. Então, existe a questão do efeito citopático, né? E aí a gente tem que ir atrás de alguma coisa que se ligue ao vírus. Mas eu ia lhe perguntar se existe algum estudo em Dawkins buscando bloquear ou modular o sistema imunológico, visto que é uma doença imunomediada, né? Os pacientes que morrem de Covid-2 não morrem necessariamente, não morrem do vírus, morrem do que o vírus provocou no sistema imune. Ontem discutíamos, eu e um colega, um trabalho da China, que algumas quimiocinas elas estão aumentadas não 2 ou 3 vezes, mas 25 vezes, né? E isso está presente em quase todos os pacientes graves. Então, tão importante como a gente ir atrás do vírus, é ir atrás também de maneiras de modular a resposta imune. Como é que o Dawkins pode ajudar isso? Assim, o Dawkins pode ajudar de várias formas, né? Mas o que eu analiso é que todos os esforços na área imunológica, obviamente, estão na tentativa de conseguir o antígeno ideal para a produção de vacinas, né? Então, como seriam essas vacinas, como que a gente poderia induzir essa produção de anticorpos, isso eu vejo. Então, o Dawkins, ele ajuda muito pouco nessa fase, né? Mas, do momento em que eu tenho uma caracterização melhor daquilo que deve ser imunomodulado, né? O Dawkins pode ajudar e aí atuando talvez de uma forma que não seja direta com o vírus, mas nos efeitos, né? Nos efeitos que o vírus pode causar. Então, como essa mediação também ela pode surgir de várias formas, a gente acaba tendo uma infinidade de possíveis interações para analisar, né? Então, tem a possibilidade de você intervir nesses processos de mediação inflamatória a partir da própria produção de moléculas de resposta inflamatória, né, como você citou, algumas quimocinas, citocinas e por aí vai. E isso acaba sendo, na minha opinião, bem mais difícil de fazer por Dawkins, sem que você tenha uma resposta biológica anterior a isso. Porque esse tipo de estudo de Dawkins, ele é baseado aí já nos efeitos biológicos, né? Então você se baseia num fato biológico, tenta buscar que ligantes são esses e vai tentar desenvolver um fármaco para atuar naquele sistema, que aí você conhece bem qual é o sistema que está respondendo. Aí não necessariamente você atua sobre a causa, mas sobre os efeitos, né? Então existem formas de construir isso. Só que, do momento, eu acho que a gente não tem esses alvos, porque a gente está ainda nos alvos lá da causa, sem entender muito bem como que essa resposta toda acontece. Entendi. Tem umas perguntas aqui, Bruno, acho que dentro do assunto, acho que é bom a gente ir perguntando logo. A Ju Campos, que vem acompanhando nossas lives lá no Livros, pergunta: toda produção de fármaco passa por essa fase? Não necessariamente, né? Porque a gente tem o que a gente chama de desenho racional de drogas, mas a gente também tem o drug discovery, né? Descoberta de drogas. Você às vezes encontra uma droga que você ainda nem sabe direito a estrutura dela, e aí testa essa droga para alguns modelos baseados no padrão químico que você encontrou ali e acaba encontrando o efeito, e depois você explica isso estruturalmente. Posso citar um dos mais claros exemplos desse drug discovery é o da penicilina, né? A penicilina é uma observação, você descobriu, caracterizou a molécula, só depois fez a estrutura para conseguir uma molécula que fosse capaz de administrar um ser humano, e aí sim você tem a caracterização desse alvo. Aí depois você consegue fazer. Aí eu já sei a estrutura da penicilina, aí eu vou desenvolver algumas modificações químicas para melhorar a interação dela com o alvo farmacológico. O Dawkins pode ajudar nisso, que aí você constrói uma outra molécula, que são esses derivados de fármacos, que acabam sendo
melhores, né? Melhorados e acabam ganhando posições de vantagem no mercado farmacêutico, né? Farmacológico. E aí você vai melhorando o efeito, diminuindo uma reação adversa, diminuindo um prejuízo que o fármaco acometia o usuário, e acaba que você consegue melhorar a partir desse estudo também de docking, né? Utilizando modelos estruturais. A Vande Abreu, ela pergunta, pelo desenho racional de fármacos, nesse caso do SARS-CoV-2, poderiam ser usados 2 ou mais, formando um coquetel, se mais de um apresentar um bom resultado? Na verdade, o que eu entendo dos coquetéis é quando eles combinam várias vias de efeitos diferentes com alvos diferentes, né? Então, por exemplo, se a gente for citar talvez os protocolos virais mais relevantes que a gente tem hoje em relação ao HIV, né? Então, em relação ao HIV, a gente tem a combinação de vários fármacos, mas cada um deles atua em um alvo farmacológico diferente. Uhum. E para citar um exemplo bem característico do HIV, é que a gente tem os inibidores de protease que foram desenvolvidos aí sim com esse modelo de desenho racional de fármacos, onde se caracterizou o sítio de inibição da enzima, a forma de organização que ela tinha, que dependia de uma interação entre duas das proteínas para formar o sítio ativo. E aí desenvolveu-se um fármaco que impedia que esse sítio ficasse disponível, logo inibia a ação viral e impedia a proliferação, né? Então, nesse sentido aí, a gente tem alguns fármacos que, inclusive, foram citados como potenciais para serem usados no caso do Covid, né? Que a gente teve o Ritonavir. O Ritonavir é um desses fármacos que estão candidatos, inclusive a Fiocruz está testando. Mas, mais uma vez, um fármaco desenvolvido dessa forma, com desenho racional, né, baseado em estrutura, ele dificilmente tem o mesmo efeito em outro modelo, porque as proteínas virais mudam. Uhum. Né? E esse encaixe, muitas vezes, é muito bem arranjado quando você desenha um fármaco. Então, é muito raro que um substitua o outro em outra doença. Isso é o que chama do reposicionamento de fármaco. Eu pegar um fármaco que é para uma doença e conseguir colocar ele em outra com efetividade tão boa quanto. É o que estão querendo fazer com a hidroxicloroquina, né? Mas que a gente sabe aí das limitações que isso tem, né? A Ana Luísa, ela pergunta exatamente sobre isso, né? A mutabilidade do vírus. Se ela não compromete a vacina como ferramenta terapêutica ou com drogas. Eu acho que eu li ontem um grupo português que já tinha sequenciado 368 variações diferentes do SARS-CoV-2, né? Eu acho que eu li esse mesmo artigo. Eu li um artigo que falava exatamente dessa variabilidade. Eu não estou lembrando a autoria, pode ser que seja até esse mesmo, né? Era também um estudo de várias sequências virais. E assim, eles veem variabilidade no vírus. Primeiro, eles conseguiram separar em 3 grupos, né? O grupo europeu, né? O grupo asiático e o grupo americano, principalmente. Mas, ainda assim, isso do ponto de vista da análise evolutiva do vírus, né? E nessa análise, eles não conseguem identificar grandes variações que impactem nos processos mais imediatos da virulência, né? Ainda não viram estruturalmente como isso se reportando nas moléculas que o vírus produz, nas proteínas. Tem variação, obviamente, são variantes, mas eles conseguem agregar muito facilmente os tipos virais. E aí ainda não tem um relato de que se eu produzir um para a variante asiática, não vai servir para a europeia e não vai servir para a americana, porque, a princípio, as proteínas efetivas, que são alvos para isso, elas não têm grande variação, né? Cortou um pouco, Bruno, a tua resposta. Acho que a internet falhou. Então, a parte final, a gente entendeu que a droga pode variar entre as regiões por conta Não, mas o que eu estava dizendo, em linhas gerais, é que
mesmo que tenha alguma variação nas sequências, principalmente na sequência do RNA em si, as proteínas elas não acumulam essas mudanças, pelo menos até agora, de uma forma tão significativa a ponto de desses alvos não serem eficientes se eu encontrar, por exemplo, um medicamento. Talvez isso seja mais impactante, por exemplo, na resposta imune, né? No fato de eu ter uma vacina e essa vacina não servir com a mesma eficiência para todas essas variantes. Né? Nós já temos já um belo exemplo disso, que é com a influenza, né? A influenza é atualizada todos os anos, né? Exatamente por conta disso. O Pedro, aqui é Pedro blá blá blá, mas o sobrenome não deve ser isso, não. O Pedro faz uma pergunta que eu fiquei animado aqui agora, né? Já que a coisa pode ser feita tudo no software e no computador e com os alvos, existem algumas lectinas que nós conhecemos que desestruturam após se ligar a glicoproteínas virais, né? E isso seria um alvo importante para aquilo que é um dos nossos carro-chefes, que são as lectinas. Então ele pergunta se a gente pode usar o docking, seria viável para buscar interações entre lectinas que já se conhecem a sua estrutura e proteínas do vírus SARS-CoV-2. Olha, o Pedro levantou a bola aí, né, da lectina. As lectinas é algo de trabalho tanto meu quanto do Edson, né? A gente sempre trabalhou aí com as lectinas, que são proteínas que reconhecem carboidratos. E algumas das proteínas do vírus, elas têm esses carboidratos. A principal proteína glicosilada, e tem um trabalho muito bom que saiu recentemente, eu estava até com ele aberto aqui para falar, é um trabalho que saiu agora em 2019, em maio de 2019, caracterizando carboidratos da proteína S do SARS-CoV-1. E mostrando isso nas estruturas, porque a gente está falando de docking, mas tem muitas estruturas com ligantes já resolvidas para esses, tanto para o COVID-1 quanto para o COVID-2. E nessas estruturas fica evidente que há um potencial interação de lectinas com esses ligantes. Existe um trabalho já com a lectina de alga marinha, né, que é a griftisina, que é de alga vermelha, e uma com urtica joica, que é uma planta, né, e você tira essas lectinas dessas duas fontes e elas têm atividade antiviral in vitro bem eficiente contra o SARS-CoV-1, todas duas. E a griftisina, além disso, ainda foi provado isso em vivo, né? Então eles já conseguiram fazer no modelo em vivo. Então, inclusive não só para SARS-CoV-1, mas para MERS, né, para todas essas que tem com base aí os coronavírus, né? E isso mostrou realmente que existe também um potencial terapêutico aí baseado em proteínas. Obviamente isso tornaria um tratamento bem mais caro, né? Seria algo bem mais caro do ponto de vista econômico, mas se for a solução, né, então é algo bastante importante de se estudar. Então, nesse aspecto analisar os glicanos que estão nessas proteínas e interagir com a lectina para ver se essa interação é cada vez potencializada. Se potencializar isso, realmente impedir que o vírus entre na célula, é um eficiente modelo para tentar construir aí um fármaco. Você sabe qual é o carboidrato? Os carboidratos que eles caracterizaram são raimanose. Raimanose, né? Raimanose, então, por que então a griftisina e essa lectina de urtica joica? Porque elas duas são manose ligantes, são específicas para manose, são lectinas de monocotiledôneas, né, e lectinas de algas, que tem essa característica, mas que também acabam interagindo com esses ligantes raimanose de uma forma bem forte e por isso competem aí por essa interação com o receptor da entrada do vírus, né? Então aí é um outro caminho que eu estava falando, os caminhos mais convencionais, mas o caminho proteico também é um caminho possível. Sim. Tem alguma outra estratégia, outro artigo que você queira citar a respeito da possibilidade de combate ao coronavírus utilizando como ponto de partida o docking molecular?
O ponto de partida da síntese do Remdesivir foi pelo docking molecular. Ele seguiu todo esse fluxo, só que ele foi bem adiante, foi fazer os ensaios, e ele foi habilitado como um fármaco para SARS-CoV-1, né? Ele está nesse processo de habilitação para o SARS-CoV-1, ainda estava nas primeiras fases de teste, mas e para o MERS, né? Para as duas que já haviam sido mais graves, reportadas em relação a epidemias com coronavírus. Para o SARS-CoV-2, eles desenvolveram aqui um artigo já, que é da Science, e é agora do 2020, mês passado. Tipo assim, a gente está nem conseguindo acompanhar a quantidade de produção que tem. E eu queria depois pontuar uma questão nessa coisa da produção que tem surgido, né? Mas o Remdesivir, ele tá como candidato, ele interage estruturalmente, não é nem mais simulação. Aqui tem a estrutura resolvida por métodos mais confiáveis, né? Que foi feito utilizando criomicroscopia eletrônica com ligante no sítio de inibição da polimerase de RNA. É uma polimerase de RNA que é RNA dependente, ou seja, ela só é ativada quando existe RNA, mas o fato é que o Remdesivir tem tido um efeito, uma ligação bem consistente. E aí pode ser que ele tenha algum tipo de resposta. Porém, quando a gente vai olhar os estudos clínicos que têm sido feitos aí, mesmo que de forma muito pouco elaborada, com poucos controles, né, mas que tem sido feito, tem uma resposta que não é. Porque se a gente tivesse achado já esse medicamento, já teria aparecido, toda, já tinha aparecido, nós ainda não encontramos. O que você queria falar aí dessa loucura que está, os pré-prints? Eu queria falar dos pré-prints, né? É sempre uma discussão muito importante que a gente faz na Academia Brasileira de Ciências lá entre os afiliados, né? E que era a festa dos pré-prints, né? O pessoal elevava muito essa forma de publicação como uma forma de libertar a publicação científica. Mas, mais uma vez, a gente vê que a revisão por pares, ou seja, eu produzi um artigo e o Edson avaliar se meu artigo tem qualidade. Essa é a revisão por pares. As revistas científicas fazem assim. Ela acabou mostrando para a gente o quanto a gente precisa dela, porque surgiu muita coisa que não dava para confiar. Em relação à simulação, então, muita coisa que não dá para confiar. E está lá nos pré-prints, gente fazendo revisão, reconsideração. Eu sei a importância de publicar rapidamente, ou de disponibilizar conhecimento rapidamente. Mas a gente tem que continuar atento para a ciência feita com baixo controle e com má qualidade. Né? Ou seja, temos fake news científicos agora. Temos fake news científicos. Isso é mais grave ainda. Embora, né? nos pré-prints a gente tenha encontrado ótimos trabalhos, que depois foram publicados rapidamente. Sim. Não, quando você tem um traquejo de olhar a metodologia, você já vê mais ou menos se aquilo foi... a gente poderia discutir aqui, por exemplo, o trabalho francês lá com a hidroxicloroquina. A metodologia era completamente louca, né? Não dava para acreditar. E um artigo que a gente viu que falava da interação da hemoglobina com algumas das proteínas virais. Então, também não fazia sentido algum. Né? Então, a princípio, eu olhei e achei até uma abordagem interessante, mas você vai ver depois, não tinha método coerente de forma alguma. O professor André lembra aqui que algumas publicações foram recolhidas, né? Recolhidas. O pré-print, ele faz rapidamente a reconsideração se alguém escrever a reconsideração, né? Ou seja, um outro pesquisador vai dizer, não, isso não é assim. Por quê? Por isso. Aí ele coloca lá embaixo. Mas isso é uma velocidade tão grande que às vezes uma ou outra coisa fica por muito tempo, né? Você só lê o original. Bom, acho que a gente já vai caminhando aqui para os nossos minutos finais, Bruno. Eu acho que foi muito legal, acho que deu para entender bem o início, né, do desenvolvimento racional de fármacos. Eu acho que essas lives servem para isso, para despertar o interesse das pessoas. Eu só queria pontuar uma coisa, a gente não falou da hidroxicloroquina. Mas nós temos 10 minutos ainda para falar. Fique à vontade. Vamos falar da hidroxicloroquina porque é um remédio que foi desenvolvido há 70 anos. Né? Ele foi desenvolvido como esse antiviral que primeiro foi antimalária, né? Depois um antiviral de largo espectro, como eles estão chamando agora.
mas que também serviu para alguns problemas de mediação inflamatória, de mediação imunológica também, né? Então, ali a utilização dele no lúpus, né? Mas, qual é o problema que eu vejo em relação à hidroxicloroquina e o uso que a gente, de forma alarmante, constata que está sendo padrão no Brasil inteiro, né? Parece que estão usando assim de toda forma. Desde o paciente que foi mandado para casa com um diagnóstico positivo, até aquele que está grave na UTI, né? Então, talvez porque não tenha realmente outra saída, né? Então, os médicos talvez estejam adotando esse protocolo como um protocolo único. Mas, qual o problema do ponto de vista estrutural? A hidroxicloroquina, eu fiquei tentando buscar, ela efetivamente nem tem um alvo caracterizado do ponto de vista molecular. É bem genérico mesmo o tipo de atuação que ela tem na própria malária, né? E vai desde da produção de vesículas lisossomais até desestruturação da membrana, sabe? Uma coisa muito superficial de caracterização estrutural. Então, isso me preocupa ainda mais em relação a esse uso. E aí, considerando os efeitos, né? Os efeitos que são considerados aí o mais grave, né? Que acontece que você tem um paciente comprometido do ponto de vista cardiorrespiratório e ele vai para utilizar um medicamento que pode acometer o coração, pode acometer os rins, e eu não sei o quanto ele tem feito realmente o benefício, tem trazido um benefício ao paciente, porque a gente olha os dados e isso não fica constatado, porque ninguém está fazendo estudo, ninguém revela, e quem está fazendo estudo que mostra, a gente não vê essa diferença toda. Então, se eu fosse escolher um modelo para estudar do ponto de vista estrutural, de tentar fazer uma simulação e usar alguns fármacos, eu não sei se eu incluiria a hidroxicloroquina aí, porque do ponto de vista da ciência básica, ou lá do entendimento básico, ela não está interagindo com esses alvos moleculares que o coronavírus tem. Então, talvez o efeito que venha a ser obtido seja nessa perspectiva de um paliativo de sintomas, né? O que a gente assistiu em relação à hidroxicloroquina foi um circo, né? Nós não tínhamos absolutamente nenhuma evidência científica para o seu uso. Os médicos tiveram que usar algumas vezes de forma compassiva, né? O indivíduo está morrendo. Acontece que na tempestade de citocinas da Covid severa, existe um mundo de mediadores, né? Se sabe que a hidroxicloroquina pode ter algum efeito na IL-6, mas ela é uma das possíveis citocinas inflamatórias que estão envolvidas, né? Eu acho que essa questão da hidroxicloroquina ensina a nós, pesquisadores e à sociedade, que a ciência tem os seus métodos e tem os seus tempos. E que por mais que nós tenhamos que viver esse momento de guerra, que atrás não é nada, é um hospital de campanha, hospital praticamente de uma guerra, né? A gente não pode fazer qualquer coisa para tentar salvar, porque às vezes isso pode até atrapalhar, né? Alguns artigos já mostraram. Só fazer a ponderação aqui que a professora Eliane Campesato, que é professora lá na UFAL, que é colega aqui querida, queria agradecer a presença dela aqui na live, né, a participação. Ela diz que estamos prescrevendo para todos. Estão prescrevendo para todos. Apesar de não ser racional, os médicos não têm muita escolha. Eu concordo com ela. Mas isso é, mais uma vez, a mostra de que nós não nos preparamos corretamente para os sinais que nós tivemos. Eu encontrei artigo de fármacos para coronavírus de 2002. Né? Assim, trabalhando já na perspectiva de fármacos. Uhum. Então, a gente, em algum momento, a ciência ou não foi contemplada nesse sentido, porque nós ouvimos pesquisadores reclamando da falta de financiamento para esse tipo de pesquisa, porque coronavírus não era interessante, ou porque nós também, pesquisadores, nos dedicamos muito à visão do mercado, à visão da produção para o lucro, né, e não nos preocupamos realmente com os dados que estavam surgindo e, do ponto de vista epidemiológico, não eram insignificantes, né? A gente já tinha observado vários eventos. Eu cito um exemplo de 1980 de influenza na Ásia, na China, que não é uma novidade para a gente isso. Então,
Eu nasci em 81, então de 80 já tinha essas disparadas de pandemia de epidemias de influenza na China, e a gente devia ter se preocupado com isso. Então a gente não pode perder o norte do que é a importância da ciência, né? Obviamente inovar, obviamente empreender, obviamente criar novas soluções que possam ser incrementos para as economias é importante, mas não podemos perder o norte de que a ciência tem um propósito maior, que é melhorar a qualidade de vida das pessoas e garantir essa sobrevivência da melhor forma possível. Então, alguns estados, né, eles estão emitindo notas técnicas, porque a gente tem que considerar também o seguinte: o médico ele é o profissional do cuidado, né? Então ele tem que buscar. Você imagine a angústia de você ver uma enfermaria lotada, você ver uma UTI lotada e você não ter ferramentas para ajudar aquelas pessoas. Então, assim, não é que seja uma malvadeza, na verdade é uma tentativa, só que tem que ter essa retaguarda científica que até agora a gente não tem. O que a gente tem, e acho que temos que reforçar, é que, eu sempre falo, se 100 mil pessoas precisarem de internação no Brasil, por mês, nós só temos 50 mil leitos. Então, só dá para 100 mil, porque se cada um ficar 14 dias. Se a gente já tem 100 mil casos confirmados, fora os subnotificados. Se a gente tiver 1 milhão para passar por essa doença, nós vamos precisar de 10 meses. Porque 10 vezes 100 mil, então assim, por isso que é importantíssimo ficar em casa, é importantíssimo o isolamento social e importantíssimo acreditar na ciência. É devagar que nós vamos chegar a um termo de desenvolvimento de vacina ou de medicamento. Bruno, a gente tem 2 minutos, que não o Instagram nos derruba. Eu quero lhe agradecer demais. Foi super legal inaugurar essa live do Imunosina. Espero que o pessoal tenha gostado. Agradecer a todos os professores que estiveram aí com a gente, estudantes também. E a sua palavra final aí, meu amigo. Eu queria agradecer mesmo. É muito importante que a gente continue construindo esses ambientes de discussão e reflexão nesse período difícil. Mas também queria dizer para todos que é muito importante que a gente tente manter nossa mente calma e sã, né, nesse período, porque a gente tem que se preocupar com nós mesmos, temos que passar por isso e sobreviver a isso. Cada um de nós é extremamente importante para que a gente possa voltar e reconstruir a nossa sociedade, porque nós vamos precisar de reconstrução da melhor maneira e repensando quais são as prioridades dessa nova sociedade. Então, deixar essa lembrança, dizer que fazer ciência é algo que me deixa muito feliz, mas, acima de tudo, eu prezo por uma ciência que possa, de alguma forma, melhorar a qualidade de vida das pessoas. Muito legal, muito obrigado. Gente, essa live ela fica gravada daqui a alguns dias no nosso canal lá no YouTube. Então vai ser no canal do Libs, você bota Libs UFC. Por favor, se inscrevam, é importante para a gente ter alguns recursos a mais lá. Então você coloca Libs UFC e se inscreve, que é assim que essa live for para lá, a gente demora só alguns dias aqui para editar, eles lhe avisam. Tchau, pessoal, boa noite, se cuidem, fiquem em casa e até a próxima live amanhã. Obrigado. Tchau, tchau.